Boa tarde, pessoal. Acho que a gente já está conectado. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente já está conectado já, só não apareceu aqui para mim ainda se tem gente visualizando. Eu precisava desse feedback. Eu acho que eu não consigo visualizar, né, Deise? Não, se alguém estiver já assistindo, pessoal, por favor, sinaliza para mim aí. Boa tarde. Por favor, sinalizem no chat se vocês estão ouvindo bem, se está tudo tranquilo aí. Silvia. Ótimo, ótimo. Então, boa tarde. A gente está começando aí mais uma rodada de lives do projeto de extensão da UNEB, o Tour em Casa. E hoje a gente tem, né, o prazer aí de convidar a Patrícia Galvão, que é a líder, a CEO da Patrícia Galvão Eventos. É um grande nome aqui da região da Costa do Descobrimento, nessa área de eventos. E hoje a gente vai bater um papo com ela, um papo bem informal, né, um papo bem, assim, tranquilo. E quem tiver perguntas, pode ir deixando no chat, que a gente vai estar lendo e vai estar conversando sobre o nosso assunto, que hoje é perspectivas para o mercado de eventos pós-Covid. Então, antes de tudo, agradecer a Patrícia. A Patrícia está no meio do trabalho, né? E aí ela se disponibilizou para estar junto com a gente aqui, para bater esse papo. E queria que ela se apresentasse, falasse para a gente como ela entrou nessa área de eventos, né? Por que ela resolveu fazer turismo, como que ela caiu. Eu já assisti algumas lives dela, eu já sei essa história, mas seria interessante que vocês soubessem também, compartilhassem aí de boas informações na área de eventos. Então, seja bem-vinda, Patrícia. Deise, muito obrigada. Primeiro, agradecer o convite, né, da UNEB, em nome da Deise, né, que está em contato comigo há alguns dias, para a gente bater esse papo legal aqui com quem está nos assistindo. Eu fiquei muito feliz com o convite, primeiro, porque é uma turma de turismo, né, que é a minha área. Minha área de formação, né, não é a que eu atuo hoje, mas é a minha área de formação. E que eu amo de paixão também, viu, gente? Acho que turismo está muito ligado a eventos, enfim, tem uma relação muito bacana aí entre um e outro. E eu queria muito agradecer o convite, né, da Deise para participar desse bate-papo, trazendo informação e trazendo um pouquinho do que é a questão dos eventos pós-pandemia e durante todo esse processo de pandemia que nós estamos vivendo. Eu sou a Patrícia Galvão, sou assessora de eventos. Meu nicho de mercado hoje em Porto Seguro está muito voltado para casamentos, porque Porto Seguro é um destino de casamento muito procurado. Então, é muito legal poder estar fazendo parte desse cenário hoje que traz sonhos e realizações de sonhos. É um tipo de segmento bem diferente. Falando de mim um pouquinho, da Patrícia Galvão, eu sou bacharel em turismo e hotelaria, formada pela Faculdade de Montenegro, e desde quando iniciei a minha jornada na faculdade, eu já tinha muito feeling para a parte de eventos. Sempre gostei muito, sempre participei de todos os eventos que estavam ligados à minha faculdade na época. E por feeling mesmo, né? Com o passar do tempo, eu entrei no mercado farmacêutico, que é uma área também bem desafiadora. Eu sou muito feliz de ter falado também desse segmento, que foi o mercado farmacêutico, porque me trouxe assim a questão do planejamento, da organização, de você estabelecer metas. Isso foi muito bom. Então, eu digo que a faculdade de turismo, junto com o mercado farmacêutico, me trouxeram toda essa base estrutural para iniciar na área de eventos, que veio de uma maneira, como é engraçada a vida, né, Deise?
veio de uma maneira inesperada. Né? Eu parei do mercado farmacêutico por um período, entendendo que eu precisava me dedicar um pouco ao lado familiar, eu queria ser mãe, eu viajava muito, tinha uma rotina de vida assim, de segunda a sexta muito intensa, fora da minha casa, em outras cidades. E aí eu resolvi dar uma parada de 1 ano, e quando eu retomei, falei, bom, vou para a área de turismo, para que segmento eu vou? E aí eu fui convidada por uma amiga para fazer um casamento de uma filha que tinha engravidado, era um casamento às pressas, e eu tive que fazer a organização de tudo isso em 4 meses. Então, imagina, né? Para quem não tem experiência nenhuma, fazer um casamento para 150 pessoas e com protocolos que é bem diferente de um evento, de uma festa de aniversário, de outros eventos sociais. Então, eu entendi que ali eu precisava me preparar. E para quem está me ouvindo agora, eu acho que isso é a base de tudo. Você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar técnica, não é fazer por fazer. Eu enxerguei ali a possibilidade de crescer nesse segmento de eventos e, enxergando isso, eu busquei informação, conhecimento, fiz alguns cursos que antecederam para esse evento acontecer, e a partir dali eu me descobri dentro de uma profissão que até então para mim era hobby e passou a ser algo que hoje é o meu meio de sobrevivência e algo que eu faço profissionalmente com muito cuidado, com muito planejamento, como eu falei inicialmente, mas com muito amor. Acho que a gente precisa imprimir amor em tudo que a gente faz. E é isso, essa é a minha história como Patrícia Galvão Eventos. E não, então, na verdade, foi o mercado de eventos que me achou. Pegou, que te achou, né? A gente costuma... Eu nem digo isso, viu, Deise? Porque o mercado, ele é muito fechado no primeiro momento, sim, principalmente quando você não tem experiência. Uma coisa é, por exemplo, eu entrar no mercado, no setor hoteleiro, onde eu tenho uma referência curricular, onde você veio de uma graduação, onde você pode dizer que você tem uma formação para aquilo. Quando eu iniciei na área de eventos, eu não tinha essa formação, mas eu fui em busca disso. Por isso que eu digo que o conhecimento ele é primordial para abrir portas para você. E como foram assim os primeiros eventos que você começou a organizar? As pessoas te deram credibilidade? Como que você começou em relação aos primeiros eventos? Você criar reputação, conceito, dentro do mercado onde já existem feras, né? Quando eu entrei, eu tinha certeza de que o mercado possuía pessoas que brilhavam também. Mas eu queria o meu lugarzinho ali ao sol. E eu busquei isso, né? Então, no primeiro momento, nunca é fácil, porque você tem que montar portfólio. Então, você tem que realmente entender que, no primeiro momento, você não vai ser a referência, mas que você vai buscar isso. De que forma? Mostrando diferenciais em relação a quem está no mercado. Então, foi muito estudo de mercado, entender o que o mercado pedia, o que faltava, o que o cliente que te contratava, ele enxergava que você fazia diferente do que já existia no mercado, né? Então, eu acho que a diferença estava nisso. Eu, no início, tive muitas portas fechadas aí, e a gente tem que ser perseverante, sabe? Resiliente mesmo. Entender que o mercado ele não se abre logo quando você sai da faculdade, que ele não se abre de imediato, que você vai buscar isso e é passo a passo. Tem que ter perseverança. E como que a Patrícia Galvão recebeu, né, essa informação, essa notícia em relação à pandemia? Óbvio que você já tinha aí alguns contratos fechados, né? Você estava seguindo um rumo contínuo, um rumo que a sua empresa ela já estava habituada. E aí, do dia para a noite, tudo fechado, a gente vendo as reportagens em relação ao avanço da pandemia. Como que você recebeu essa notícia enquanto empresária? Deise, vou te falar, e para quem está nos ouvindo aqui, que eu nunca vivi nada dentro do meu tempo de experiência dentro de eventos como a gente está vivendo agora. Porque até então, o evento, a gente entende que existem as eventualidades, né? O evento está muito ligado a isso, a você estar preparado para os imprevistos. E a gente sempre está, não preparado, mas a gente sempre tem
formas de conseguir solucionar, resolver. No caso do Covid, quando ele chegou e toda essa pandemia que a gente está vivendo, foi algo inesperado e que a gente não tinha solução. Bom, o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer, né? E era um cenário mundial. Então foi assustador. No primeiro momento, eu vou te dizer que foi assustador para todo mundo, mas a gente também tinha uma perspectiva de que seria algo muito rápido. A gente não imaginou que duraria como nós estamos aí há mais de 100 dias, muito mais que 100 dias, né? Sem uma perspectiva. Então, para a gente foi assim, chocante no primeiro momento, mas assim, para quem está acostumado a lidar com problemas, nós imaginávamos que isso seria temporário de curto tempo, o que não aconteceu. O primeiro momento foi impactante, depois, bom, vamos colocar a cabecinha no lugar e entender que está acontecendo e a gente precisa buscar aí de imediato as mudanças e as alterações necessárias. Só para você ter uma ideia, dia 14 de março foi quando veio a notícia de que nós iríamos ter aí todo esse processo de isolamento social. E aí, junto com isso, viriam os impedimentos, né, através dos decretos municipais de realização de eventos. E eu tinha um casamento semana seguinte. Então, você deve imaginar o quanto foi complicado fazer, primeiro, trabalhar o emocional dos nossos clientes. Isso, para mim, era fundamental. Independente de qualquer mudança ou de qualquer desgaste em relação a fornecedores, enfim. Minha prioridade naquele momento era trabalhar o emocional do meu cliente. E as noivas, elas já vêm com essa sensibilidade do planejamento do casamento. É algo sonhado, desejado. São convidados que tinham passagens aéreas, hospedagem. E a gente trabalha com Destination Wedding. Eu trabalho muito pouco com casamentos locais. Os nossos casamentos, eles vêm de outros estados, né? De outras regiões. E isso impactou muito, Deise, porque as minhas noivas, elas ligavam desesperadas, sem saber o que fazer, e a gente buscando também alternativas de tentar controlar esse momento difícil delas, difícil para nós, porque a gente não tinha uma resposta concreta, e isso foi o mais difícil, eu acho, sabe? A gente teve muito preparo psicológico para encarar tudo isso. Muito mesmo. E em relação aos fornecedores, né? Porque você trabalha com vários fornecedores aqui da região, né? Acredito que de outros lugares também. E como que você fez para tentar adequar, né, algo que já estava previsto com esses fornecedores, que talvez eles já estavam ali se programando e de uma hora para outra teve que suspender tudo? Eu pergunto porque, por exemplo, em relação a flores, né, decoração. Sim. Como que você lidou com isso? Bom, eu acho que o primeiro momento da pandemia, ele foi empático para todo mundo. As pessoas tiveram empatia, sensibilidade, um pouco diferente do que eu estou vivendo agora, né? Eu estou na segunda etapa da pandemia. Eu vivi a primeira etapa, e a primeira etapa, assim como todas as outras colegas de assessoria também viveram, nós vivemos um primeiro momento de empatia. As pessoas estavam mais sensibilizadas, entendendo que foi algo motivo de força maior, que ninguém esperava, que a gente ia ter que viver, enfim. Agora é um pouco diferente. Então, no primeiro momento, esses fornecedores, eles tiveram empatia e também tinham saúde financeira, né? Porque a gente vem de um cenário, de um mercado muito estabilizado financeiramente, que é o mercado de eventos de casamento, principalmente, tá? Eu não estou nem colocando aqui as questões de eventos corporativos, que é um segmento que nós trabalhamos também dentro da nossa empresa. Estou focando no casamento, porque eu acho que foi o que a gente teve mais traumas, entendeu? E mais dores, foi mais doloroso. E aí, quando a gente vê a questão do fornecedor, ele teve, no primeiro momento, empatia, porque existia também saúde financeira dessas empresas e elas conseguiam, né, fazer remarcações com tranquilidade. Nesse segundo momento que eu estou vivendo, é um pouco diferente. As empresas estão há 5 meses paradas, sustentando
com aquilo que havia de caixa ainda, e agora já não dá para ser tão empático, né? Claro, ainda existe a sensibilidade, sim. Ainda existe o entender que não é culpa dos noivos, sim. Mas flores, por exemplo, a gente teve um aumento absurdo de flores. E isso vai impactar nos eventos que vão acontecer em 2021. Porque a gente não consegue mais ter evento, por enquanto, agora em 2020. Eu tenho apenas 4 casamentos para serem realizados ano que vem. Tá? E esses 4, porque são noivas de final de novembro, início de dezembro, que ainda tem ainda existe uma certeza de que isso pode, né? Ainda existe uma vontade de que tudo se resolva até lá e elas consigam realizar o casamento. Mas a gente deixou todos os nossos casais muito livres para essa mudança. E quando a gente fala de fornecedores, conciliar foi o mais difícil. Porque, assim, imagina que eu tinha para 2020 casamentos para acontecerem ainda 20 casamentos. Eu tive que remarcar 20 casamentos para o segundo semestre. E alguns para início de 2021. Então, imagina que eu trabalho em cada casamento desse com uma média de 25 a 30 fornecedores. Cada um com a sua agenda e sua demanda também de atendimento a outros cerimoniais, a outras empresas de eventos. Então, foi muito difícil conciliar todos eles para a mesma data que a noiva queria. Aí tinha que ser empatia de um lado, do outro, e a noiva entender que ela ia casar no sábado, mas teve que passar para um domingo, que ela queria um feriado, mas esse feriado já não era mais possível. Então, assim, isso tudo teve que acontecer o bom senso de ambas as partes, entendeu? E entendi. Nós, da área de eventos, fomos os conciliadores. Eu digo que a gente mediou tudo isso o tempo todo. E olha, não é fácil. Eu imagino. Quando você lida principalmente com sonhos, né, como você mesmo diz, essa parte emocional, né, que a sua empresa, ela buscou trabalhar, que para você nesse primeiro momento era o mais importante, acaba nos levando a perceber que, além do emocional, a gente tem um monte de outras coisas que tem que ser resolvidas também. Sim. E esse outro lado, né, dos fornecedores, de tentar adequar as datas, tentar fazer com que esse cliente ele não cancele o contrato, não desista desse sonho, é um lado também que a empresa tem que fazer, né? Ela tem que ser feita. E aí eu queria saber de você teve algum cliente que falou, não quero mais fazer evento, quero cancelar, você conseguiu reverter isso ou não teve nenhum caso? Não, no primeiro momento eu não tive. As noivas ainda... Eu acho que casamento mexe muito com aquilo de que é um evento social que as pessoas elas não querem deixar para depois, entendeu? Não querem deixar para depois, não. Elas não querem cancelar, mesmo que seja deixado para depois. Então, no primeiro momento, eu senti muita tranquilidade nesse sentido das noivas. Nenhuma das minhas noivas pensaram em cancelamento. Primeiro porque, na maioria, elas tinham muita coisa já contratada, então vem o desgaste do ressarcimento desses contratos, né, que não é uma tarefa tão simples. Nós já tivemos todo um trabalho que foi os aditivos contratuais em cima da mudança de data, então isso já foi custoso. Imagina a gente ter que solicitar nesse momento tão frágil de todo mundo, o reembolso do que essas noivas pagaram. Então, elas, de uma certa forma, compreenderam. No primeiro momento, isso eu digo lá dia 14 de março, até mais ou menos meados de abril, né, início de maio. A partir de maio, quando o cenário não mudou e que a gente entendeu que tudo continuava até pior, né? Se você observar, a gente teve uma piora no quadro, né, de pandemia aqui na nossa cidade. Então, essas noivas, elas começaram, sim, principalmente as que já fizeram uma primeira remarcação. Então, eu tenho uma noiva que, há mais ou menos uma semana, ela me falou, Paty, tamanha é a minha decepção em ter que remarcar pela terceira vez que eu estou pensando em cancelar. E aí, a gente entra com o emocional novamente, né? Nesse momento, a gente não pode ser apenas assessora de eventos e utilizar da praticidade. A gente tem que também utilizar do psicológico, do acolhimento
e trazer essa noiva de que forma? Calma, vamos tentar achar uma melhor data. E essa é uma noiva que eu me preocupei muito em colocá-la no segundo semestre de 2021, porque ela já vem fragilizada. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também. Imagina se eu remarco ela para janeiro, fevereiro, né, março de 2021 e nada mudou. E aí, de uma segunda remarcação, ela passa para uma terceira. É traumático. É Sim. muito ruim isso, entendeu, Deise? Então, nós, como profissionais, precisamos ter essa sensibilidade também de entender que não está fácil para ninguém, né? E eu falei para ela, porque em um determinado momento da nossa conversa, olha eu aqui falando coisas, estou confessando coisas para vocês que eu não devia, viu? Mas essa noiva é segredos de assessora de eventos. Eu não estou vendo que se está tendo alguma interatividade no chat. Mas eu estou de olho aqui, eu estou de olho. Qualquer coisa eu falo com você. Você acha que eu devo contar esse segredo, Deise? Fala a verdade para mim, para depois eu não me comprometer. Vocês querem que ela conte? Conta logo, já começou, conta logo esse segredo. Então vamos lá. Essa noiva em específico, eu já tinha contactado e falado desde o início de junho que eu acredito que o casamento dela não é um casamento pequeno, é um casamento para quase 200 convidados. Então eu conversei com ela através de áudio no nosso grupo de WhatsApp, que eu achava importante ela já começar a pensar junto com o noivo numa nova data. E ela disse que ainda não estava preocupada com isso não, que ela tinha certeza que ela ia conseguir casar na data que ela tinha escolhido, que era a segunda data, dia 21 de novembro. Ok, então você vai casar nessa data, mas pensa bem, não é melhor você reavaliar e a gente já fazer uma remarcação para ano que vem? E ela foi deixando. Quando foi agora, ela viu que realmente a situação não mudou e ela quer fazer a remarcação. E aí é onde eu penso que a gente, como profissional, tem que ter muito cuidado, se documentar, Deise, de tudo que a gente fala, sabe? Transcreve isso por e-mail, grava, deixa os WhatsApps sempre ali atualizados, porque é uma forma de você também se proteger. Eu digo para os profissionais que entram aí, que estão na área de turismo e querem atuar na área de eventos, nada do que você registrar tudo que é falado. Então, essa noiva, quando ela viu que hoje ela já não tem a possibilidade de escolher tranquilamente a data que ela quer, ela simplesmente começou a transferir o problema para alguém. Alguém tinha que ser culpado nessa história. E quem que é culpado nessa história? A assessoria. Então, ela falou no nosso grupo de WhatsApp que nós tínhamos deixado ela por último. E aí vem aquilo, Paty, qual é a sua resposta para uma noiva dessa? Você permite que ela diga? Como que você, num momento desse, você se posiciona? Eu fui muito clara com a minha noiva. Eu falei, eu te deixei à vontade na troca dessa data. E aí eu fui lá, na nossa conversa e respondi em cima do áudio que eu tinha mandado, dizendo para ela, vamos pensar numa possibilidade de uma nova data em 2021. E então foi bom recordar, porque ela já não lembrava mais disso. Sim. E ali eu não me tornava réu diante de uma situação onde todo mundo hoje é vítima nessa pandemia, entendeu? Fui muito clara com ela, falei, olha, noiva, a gente está aqui para buscar a melhor data para você. Mas eu não quero em momento algum que você tenha essa sensação de que eu e a minha equipe da Patrícia Galvão Eventos não estamos aqui trabalhando em prol de uma outra data para você. Ou que a gente não se preocupou em priorizar o seu casamento. Mas foi uma decisão sua esperar um pouco mais. E a gente vive isso, entendeu, Deise? Então, vou te dizer, e para todo mundo que está nos ouvindo aqui, que a gente tem que ser muito cauteloso nesse momento. Primeiro, como eu falei, para a questão emocional, mas segundo, para a questão técnica mesmo, para a questão profissional. Você tem que se respaldar, porque nesse momento as pessoas elas estão sensíveis, mas elas também estão procurando quem é o culpado dessa situação. Exatamente. E nada mais é do que o Covid, que é algo que ninguém estava esperando, entendeu? E aí falando, com certeza. E aí falando nessa questão do Covid, né, e todas essas mudanças que você teve que replanejar dentro, né, da empresa, e aí jogar esses casamentos, esses eventos para 2021, eu queria saber de você o que a Patrícia Galvão está planejando e pensa, né, futuramente para os próximos eventos que vão acontecer em 2021.
Em que vocês estão se pautando? Como que vocês estão se organizando em relação às questões de segurança, principalmente, né, de biossegurança? Então, seguir essas novas medidas, quando a gente fala de evento social, que é o meu caso, que é uma particularidade, porque a gente fala do afeto, do afetivo, do estar junto, do abraçar, do pegar. Então, a gente, assim, junto com a Secretaria de Turismo, está estudando qual seria o protocolo de medida necessário para a gente retomar esses eventos de uma forma segura, mas que vai permitir toda essa afetividade que os eventos sociais exigem. Não existe um casamento onde os noivos não possam se beijar ou abraçar seus convidados, né? E a gente tem sofrido muito nesse sentido, de conseguir elaborar esse protocolo de medida para o evento social. É um pouco diferente do evento corporativo. Porque quando eu falo do corporativo, a gente está aí já numa onda do online, né? Dos eventos híbridos, e eu acho que isso até foi interessante nesse momento, porque houve uma crescente nesse mercado, as pessoas puderam se conectar através das redes sociais, através das lives, e aí eu vejo que sai um pouco do crachá para máscara descartável, né? Esse é o primeiro ponto. A gente deixa de ter o crachazinho ali, ó, Patrícia Galvão Eventos, o buffet, o pessoal de equipe de limpeza, iluminação, som, e a gente passa a ter uma máscara, que é hoje uma das medidas de proteção que nós temos, né? É claro que a gente vai observar o quê? Hoje os buffets, a gente já começou a entender quais são os protocolos de medidas, porque é onde a gente tem um público maior de staff dentro do nosso evento. Falando um pouquinho do staff, depois a gente entra no que diz respeito a convidados. No que diz respeito a staff, é muito mais fácil o controle, tá, Daisy? Por quê? Porque a gente vai estar ali com equipes lideradas, diferente do convidado, que ele está ali para viver o momento junto com os noivos ou junto com o aniversariante, entende? Então, isso para a gente é mais preocupante, o convidado, do que o nosso staff. Porque o buffet, a gente vai ter o distanciamento de 1,5 m dentro da cozinha. Nós não vamos poder mais ter os buffets fixos, onde as pessoas passam para se servir, então as mesas de entrada deixam de existir. Certamente os serviços agora passarão a ser o serviço de o garçom ir até o convidado e retirar, verificar o que ele quer ser servido, ou o serviço completamente volante. A gente não tem mais a possibilidade, como eu volto a dizer, do buffet fixo, né? Essa é uma da realidade que a gente vai viver. Álcool em gel distribuído em vários pontos. E o que está mais difícil para a gente, para o convidado, é a questão do distanciamento, né? Eu não acho que a medida mais segura, e é o que a gente até colocou isso dentro do nosso protocolo de medida, que é a medição através do termômetro, medição de temperatura. Eu não acredito que isso seja o suficiente, tá? Sim. A gente tem aí agora um negócio que precisa retomar, mas que exige de muitos protocolos de medidas. Sim. Apenas a máscara talvez não seja suficiente. Eu já vi casamentos acontecerem dentro de Vitória do Espírito Santo, onde o casal estava mascarado, só o casal que não estava, mas os convidados, os padrinhos, e eu acho que não foi algo que repercutiu positivo, entendeu, Daisy? Então a gente vai ter que realmente rever. Óbvio, eu entendo que a nossa realidade a partir de agora é outra, né? Não adianta eu falar aqui para você, eu quero que os meus casamentos retomem da forma como eram antigamente. Não. Eu acho que as festas de casamento, após a pandemia, ela vai ser de menos convidados, de lugares abertos e celebrações mais distantes, né? São as tendências que vão surgir a partir de agora. E esses protocolos de medidas, eles vão ter que estar muito bem alinhados, conversados, para ter efetividade. Porque de nada adianta a gente também apresentar esse protocolo de medidas e com 15 dias aconteceu o que aconteceu aí com os hotéis. Eles não puderam retomar, não é verdade? Exatamente. Tudo tem que ser
tudo tem que ser pensado e pautado, né, nessa questão da segurança de todos nós, não só dos convidados, de toda a sua equipe, de todo mundo, para que isso não venha a ocasionar uma repercussão até negativa para o destino, né? Exato, então, a gente já pensou, por exemplo, em mapeamento na pista de dança, mas vai funcionar isso? Eu tenho muito contato com o pessoal do Morocha Clube. Sim. E eles fizeram agora adaptações dentro, inclusive eu tenho uma live lá para apresentar na reabertura da casa. Eles fizeram readaptações para receber um público, mas é num formato completamente diferente, né? Então, o que eu vejo é que o isolamento, ele vai acabar. E quando acabar, a gente sabe que ele vai demandar muitas adaptações para a gente retomar o setor de eventos. Não vai ser tão simples assim. Tanto de eventos quanto de turismo. E eu digo que sempre turismo e evento estão interligados, né? Sim. A gente sabe que tem aí um propósito muito grande, porque o turismo tem a área de lazer, a área de eventos. Então, eu estou dentro de um grupo, junto com a Secretaria de Turismo, buscando. Eu sei que evento social, ele vai estar indo ali, no vácuo dos grandes eventos, como a Forma Turismo, como o Réveillon, sim, como o Carnaval, como o São João, que a gente já deixou de ter aqui na cidade. Sim. Então, nós estamos no vácuo disso, por quê? Porque os meus eventos sociais, eles têm um número aí de público, em média, de 200 convidados. Não passa disso, não ultrapassa. E os eventos de grande porte na cidade, eles têm aí de público de 1.000 acima, né? Então, a gente vê uma diferença muito grande. Eu vou muito no vácuo mesmo, porque se em novembro for liberado, dezembro eu já consigo realizar o casamento da minha segunda noiva, que ainda não remarcou, né? Entendi. E o público dela é de 150 convidados. Então, é possível que o casamento dela aconteça. Mas eu acho que essa retomada, ela vai ser gradativa, ela vai ter que ser muito consciente e que dificilmente a gente volte como antes. Né? Eu torço aí para... É o novo normal, né? Exato. Inclusive, eu junto com a minha equipe elaboramos, semana que vem a gente vai estar lançando aí alguns pacotes para retomada, porque eu percebo também que os noivos que estão nos contactando estão ainda inseguros em relação às contratações, e aí a gente está trazendo novos formatos, que é o Elopement Wedding. O Elopement, ele é um formato de casamento a dois, então o casal, ele vem para uma lua de mel e aproveita e faz uma celebração. A gente percebe, por exemplo, que os eventos híbridos estão dando super certo, o online, as lives. Então, por que não trazer isso para os casamentos? De repente, esse casal que quer um casamento a dois, ele pode fazer uma transmissão ao vivo para todos os amigos do mundo. Sim, mostrando que eles estão casando aqui em Trancoso. E o bacana, Deise, é que nós estamos com equipes muito bem preparadas aqui para a transmissão de lives. A gente tem aí a Chau Eventos, a Chau Filmes, a Brode, duas empresas que estão assim, totalmente, são da área de marketing, viram essa fatia de mercado e começaram a desenvolver lives musicais, e agora a gente quer transportar isso para os nossos eventos, né? Exatamente. É uma forte tendência agora os eventos híbridos, os eventos à distância, onde a gente consegue, né, trazer um público aí de 150 a 1.000, 2.000 pessoas assistindo online e acompanhando tudo, vivenciando aquilo que ela viveria ao vivo. Não quero dizer que isso substitua o face to face. Eu acho que o cara a cara é tudo. Mas a gente tem que se reinventar. Em relação ao que você estava comentando, eu outro dia assisti uma entrevista com o Ricardo Amorim, e eu achei bem engraçado, assim, porque ele falou que ele trabalha com eventos corporativos, e ele disse que ele tentou, há 2, 3 anos atrás, convencer empresários de realizarem eventos através de webinar, através de eventos online, e que ele não conseguiu. Ele falou que fez várias tentativas para que esses empresários fizessem essas reuniões online, fizessem alguns eventos online, e que ele falou que não teve aceitação nenhuma. Então, em menos de um mês, ele falou que, né, várias empresas procuraram ele para fazer esse tipo de evento online, porque agora é uma tendência.
A gente está vendo que é uma tendência. E aí, falando de tendência, você falou do casamento a dois, que vocês estão apostando, né, nessa tendência aí para pacotes para o ano que vem e tudo mais. E você tem alguma outra tendência que a Patrícia Galvão já está pensando para eventos corporativos ou para outro nicho que você trabalhe também? Olha, como eu te falei, eu acho que o Elopement Wedding, que é esse casamento a dois, vem com tudo. Os mini weddings, que também é uma tendência, que é um casamento menor, até 50 convidados, ou seja, reunir família mesmo. E quando a gente fala de família, a gente sabe que é um ciclo que está se cuidando e sabe, né? A gente consegue ter um controle maior de possibilidade de contaminação ou não. Então, eles estão mais seguros dentro de um grupo específico, né? Então, também é uma tendência. Como eu te falei, a gente vem trazendo também essa possibilidade de uma transmissão online, ou seja, os noivos estão aqui. Claro, volto a dizer, eu acho que não é a mesma sensação de estar vivendo, né, o casamento aqui ao vivo, vivenciando, mas é uma possibilidade para esse momento que nós estamos enfrentando. Para os eventos corporativos, a gente vem aí com os webinários, que você acabou de citar, que é a tendência mesmo, não tem jeito. E aí a gente vem com algumas recomendações da ABOC, né? E da UBRAF, que é essa garantia de ser cumprida alguns protocolos, como as filas de acessos e credenciamentos, com distanciamento de 1,5 metro, isso pós-pandemia, né? Então, o ambiente do evento tem que ser arejado, com janelas abertas, não mais salas fechadas. O acesso aos eventos, que tem que ter os pontos de descontaminação, com álcool para desinfectar as mãos e bolsas. A entrega de máscaras, isso vai ser também algo, é o que eu volto a dizer, ao invés do crachá apenas, a gente passa a distribuir máscaras nos eventos, verificação de temperatura, isso vai ser o tempo todo. Os eventos com plateias, os assentos com ao menos 1 metro de distância tem que existir, intercalando aí a ocupação, ou ainda com a venda, né, tudo tem que ser muito online hoje, o assento já tem que ser numerado, então você chega no evento já sabendo onde você vai sentar. O uso de máscaras, volta a dizer, obrigatório para todo mundo que estiver no evento, sem exceção, desde o fornecedor, né, desde quem está ali preparando o evento, até quem vai estar para participar. E o hall de entrada também é uma preocupação que a gente tem que ter. Alguns eventos, e tudo isso demanda custo, que a gente vai falar, eu acredito que seja a sua próxima pergunta. Tudo demanda custo, então, assim, quando a gente fala de um hall de entrada de um evento corporativo, ele vai ser bem diferente do que era antes, então a gente vai ter que ter ali algumas soluções, como alguns clubes já adotaram em São Paulo, que é cabines de desinfecção, ou tapete com solução desinfectante, após as principais atividades que acontecerem, a parte de credenciamento, que a gente precisa ser feito de forma online, não dá mais para fazer fila para credenciamento, realmente quem se inscreveu para os eventos corporativos entrar direto para a sala, para fazer, não mais para a sala, se for sala de janelas abertas, ou para o espaço onde for deliberado para fazer o evento e assistir, não mais filas para poder fazer credenciamento, e a parte de alimentos e bebidas, né? Que a gente não vai mais poder ofertar alimentos e bebidas como era antes nos eventos. Isso vai ter que ser feito de uma forma bem diferente também, entendeu? Essas são as nossas perspectivas. Antes de partir para outra pergunta, a Ravena está perguntando aqui no chat por quantas pessoas é formada hoje a sua equipe? A Patrícia Galvão é formada por quantas pessoas? Tem quantas pessoas na equipe fixa? Tá, na fixa nós temos 3 pessoas. A minha empresa ela é distribuída hoje por setores, então eu tenho a Suzana, que cuida do atendimento, e todo o sistema, toda a parte comercial da empresa é a Suzana. Eu tenho a Gabriela no financeiro e eu tenho a Yasmin no operacional. Porque hoje, olha, vocês que estão me assistindo e vendo aqui esse bate-papo gostoso com a Deise, entendam, gente, as ferramentas hoje que o mercado nos oferece, elas precisam ser utilizadas da melhor forma. Então, hoje, por exemplo, a minha empresa não trabalha mais, eu adoro as planilhas de Excel, tá? Trabalho muito com planilha de Excel ainda,
Mas não dá para ficar só no Word ou Excel. A gente tem que estar conectado com o nosso cliente hoje o tempo todo, tá? Sim. Então, hoje, o meu sistema, eu trabalho com Mobilize, é um sistema online, e a minha noiva, através de um login, uma senha, os nossos clientes, eles têm acesso a tudo que a Patrícia Galvão Eventos está realizando. Então, quem cuida da atualização desse sistema hoje é a Yasmin, e eu tenho a Gabriela, que é da parte de financeiro. Então, tudo que é pagamento, ela que informa ao cliente o que precisa ser pago, qual dia, ela que alimenta tudo isso. Então, hoje eu tenho 3 pessoas fixas comigo, mas no dia do evento, eu fico na parte gerencial. E no dia do evento, nós temos, a depender do número de convidados. Eu dependo muito do número de convidados para poder... Obrigada. Eu dependo muito do número de convidados para ter o tamanho da minha equipe. Uma equipe minha hoje, a cada 50 convidados, eu preciso de uma atendente, tá? A depender do público. Se for um público que não é brasileiro, eu preciso de 2 atendentes. E dentre essas 2, uma tem que ser bilíngue. Então, eu também tenho as meninas que são bilíngues dentro da nossa... E para você que está na área de turismo, olha, eu vou dizer, eu ainda estou penando, viu? No inglês. Mas, por favor, dediquem-se ainda dentro da faculdade para uma segunda língua, gente. E quem puder a terceira, melhor ainda. Mas o inglês, ele é fundamental. Eu já tive situações de não perder cliente, que eu sou ousada, tá? Eu sou daquela que eu digo assim, olha, eu não falo uma palavra, mas eu tenho uma tradutora do meu lado. Eu pago para ela, não cobra mais pelo cliente, mas eu faço questão de ter. Só que pra gente muito... Eu vou falar por mim. Eu me sinto muito incomodada, sabe? De não ter me dedicado, na época da faculdade, a uma segunda língua. Sabe? Eu formei em 2007, tá? Por favor, não façam a conta para saber a minha idade. Mas, gente, em 2007, eu ouvia os colegas de faculdade dizer, não, tem que ter o inglês. E eu fazia turismo, igual vocês, hotelaria. E eu falava, não, você tem que saber o inglês. Mas não era uma coisa tão cobrada. E hoje é essencial. É essencial. Eu estou fugindo um pouquinho da nossa pauta, mas eu acho importante eu ressaltar isso para quem está me assistindo. Aproveita esse período de pandemia, faz um curso, comece a se dedicar a uma segunda língua. Segunda língua, gente, para a área de turismo, para a área de eventos, é essencial. Eu digo porque eu peno, viu? E olha como é difícil para a gente conseguir também atendentes bilíngues. Porque não é só ser um atendente, é você saber se comunicar com o convidado, é você saber conduzir uma situação, uma língua completamente diferente. Então, é a minha dica hoje para vocês aqui. Não deixem de estudar inglês. Por favor, façam isso por vocês. Porque eu estou sentindo hoje, viu? E já comecei a me atualizar, estou fazendo agora no período de pandemia, um curso online. Estou gostando muito. Posso até depois passar para a Daisy e indicar para vocês. Ótimo, ótima dica. E aí você falou da questão dos custos, a pergunta que não quer calar é, o casamento online, ele é mais barato que o casamento presencial ou isso é um mito? É mito, mito. Mito assim, né? Você não tá... Tá, vamos lá. É um mito por quê? Porque, na verdade, eu ainda não achei essa noiva que ela quer um casamento online 100% sem ter os elementos do casamento. Então, ela quer a mesa de doces, ela quer o altar, ela quer a decoração, ela quer a música. Ela só não vai ter o quê? O que é mais barato? Sim, é uma conversão, na verdade, né? Porque nós vamos deixar de ter convidados, que ela pagaria aí um buffet por pessoa, que é o custo maior, né? Ela não vai ter pessoas, ela vai ter um tempo menor de festa, porque não tem como ela ficar tantas horas de festa celebrando, e isso também é uma tendência que vem. Nós não vamos ter mais casamentos com um tempo de duração que nós tínhamos aqui de 8 a 10 horas. Eu acredito que agora, não estou dizendo pós-pandemia, mas agora, nesse momento de retomada, eu acredito que no início a gente vai ter eventos aí de no máximo 5 horas de evento acontecendo. Então, em valores, eu acredito que é uma transferência, na verdade, né? A gente vai ter aí, ao invés de um custo
com buffet, um custo, com outros itens que formam um casamento presencial, a gente vai ter aí com transmissão, que não é barato, tá? Uhum. Então, a gente vai ter aí todo esse mundo virtual construído, mas para ter qualidade, ele não é barato. Sim. A gente pode fazer de qualquer jeito também, eu não faço. Então, se for para fazer com qualidade, a gente precisa investir. E aí eu não acredito que a gente vai ter uma diferença de preço relativamente alta entre um e outro, não. Eu tive uma amiga, inclusive, que casou em São Paulo agora e fez o casamento online, só o casamento civil. E eu perguntei isso a ele. Eu falei, e aí, foi mais barato? E ele me respondeu o que você acabou de dizer. Ele falou que não. Ele falou que ele teve os mesmos custos se fosse um casamento mesmo presencial, face to face, e ele disse que gastou o mesmo valor. É uma inversão apenas, né, Deise, de fornecedores, na verdade, né? Sim. E eu vou ser muito sincera, é uma emoção diferente, tá? Uhum. Eu acho que tem o lado emotivo dos noivos, porque vem muito mais, eu acho, que não só da alegria, mas da possibilidade de compartilhar, porém da saudade, da vontade de ter essas pessoas aqui, né? Uhum. Eu acho que é assim, um preencher momentâneo. Não é o que nos preenche por completo, entendeu? Esses novos formatos de evento. Mas é a realidade que a gente precisa reinventar e fazer acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto, né, do Inova Experiência, que é um projeto bem bacana que você vem realizando aí nas redes sociais. Eu queria que você falasse para a gente por que você pensou nesse projeto e como que é essa demanda. Você recebia a demanda das cerimonialistas? Você viu essa necessidade? Como que tudo começou e qual o propósito do projeto? Deise, eu sempre recebi no meu inbox da Patrícia Galvão Eventos perguntas ou dúvidas de outros cerimoniais que estavam iniciando, de produtoras de evento, ou de pessoas que tinham interesse de ingressar no mercado, mas não se sentiam seguras e queriam um feedback, ou até uma palavra de incentivo, né? E eu percebia muito isso. E às vezes também até de colegas que eram admiradoras do meu trabalho e diziam, nossa, eu queria fazer aqui na minha região, o que você faz aí? Me explica como funciona. Então, através disso, agora no período de pandemia, eu comecei a me voltar para... Eu nunca tive tempo, eu sempre respondi de uma forma muito cordial, eu sou muito isso aqui que você está vendo, sou muito brincalhona, quem me conhece sabe que esse é o meu jeito, eu sou muito de dividir muito, partilhar as minhas vivências, as coisas boas e ruins que acontecem, mas nunca tinha parado para pensar no sentido de mentoria, né? De realmente focar e falar, bom, eu agora quero me dedicar um pouco a isso. E no processo agora, no período de pandemia, eu tive um pouco mais de tempo de me voltar para isso. E vi a necessidade também. Sabe quando você quer muito fazer isso, porque está dentro de você a vontade de ensinar e de multiplicar aquilo que você faz e faz bem? Né? Eu sei que a gente tem muito para melhorar o tempo todo, não me acho a melhor, eu acho que eu posso ser sempre melhor, né? Mas dentro daquilo que eu aprendi de vivência, partilhar as minhas experiências que não foram positivas ou que foram para novas cerimonialistas que estão surgindo, para mim tem sido gratificante. E aí foi quando surgiu a Inova Experiência. Eu já tinha vontade de fazer um curso, na verdade um curso, eu não queria online, eu sempre quis um curso presencial. E esse projeto estava na gavetinha lá, conversando com uma amiga que é da área de marketing. Ela falou, poxa, Paty, esse é o momento de você colocar para fora tudo aquilo que você pode ensinar para as pessoas. Eu falei, bom, talvez seja, né? E eu comecei a estudar e me aplicar um pouquinho para esse novo segmento. E aí surgiu o Inova Experiência. No primeiro momento, eu fiquei muito dentro do meu Instagram falando, mas a gente precisa também trabalhar bem as ferramentas da internet. E eu percebi que eu comecei a perder o meu público de noivas. Então, a minha página Patrícia Galvão Eventos, ela é comercial, voltada para noivas que querem casar aqui na região.
E aí essas noivas não se interessam em saber como é o planejamento, em dicas de cerimonial. E aí eu comecei a perceber que isso podia estar interferindo no meu público. E a gente tem que ter o bom senso para isso, né? De saber dividir. Então eu fui e criei o Inova Experiência. E fui migrando, saindo da Patrícia Galvão com esse tema, com esse assunto de ensinar cerimonialistas, de dar dicas de como é um assessor de eventos, e fui para o Inova Experiência, que é a letrinha aí, o número 9, Experiência. E lá eu estou dando super dicas de como você pode, né, ingressar nesse mercado, de quem já é cerimonialista e alguns pontos que a gente erra muito e que precisa melhorar. E eu tenho tido um feedback tão positivo, sabe? É um Instagram ainda pequenininho, mas são 600 e poucos seguidores. Acho que já estamos em 800, quase 1.000. Voltados exclusivamente para quem quer atuar ou quem atua na área de eventos. Então, isso é muito bom, porque é um público engajado para o que eu pretendo, né? E aí a gente vai estar lançando daqui a mais ou menos um mês o meu curso online, que é voltado para quem quer trabalhar na área de eventos. Mas a gente já tem lá algumas dicas muito legais, e quem entrar, acessar, vai ver. É uma coisa assim, eu ainda acompanho. muito... Você acompanha, né? Acompanho. É uma coisa bem ainda assim. Eu mesmo que faço tudo com a Fernanda. A Fernanda Fonseca, ela está cuidando junto comigo da área de marketing. Então, toda a produção é uma coisa ainda muito... A gente não fez investimento financeiro, porque eu quero que as pessoas sintam mesmo que você pode fazer, entendeu? Tem coisas hoje que você pode pesquisar, estudar e desenvolver. E essa é a ideia do curso. E aí agora, semana que vem, Deise, a gente vai lançar 3 aulas online, 100% gratuita e exclusiva. Deixou o e-mail, deixou lá o WhatsApp. Fica a dica aí já para os alunos. Já vai ter essas 3 aulas gratuitas lá, sobre 3 temas assim sensacionais. Eu achei bacana um casamento que você fez, eu não me recordo agora qual, mas que teve uma cerimonialista, acho que de Tamaraju, né? Que fez, que estava junto com você ali, meio que um estágio, não sei como é que você chamaria, mas eu achei bacana que você compartilhou, né, esse momento dela, que já estava na área, mas que talvez queria ter essa vivência com a Patrícia Galvão para aprender um pouco mais. Como é que funciona isso? Você costuma oferecer estágio para essas cerimonialistas? Como que você trabalha nesse sentido? O Inova Experiência veio exatamente por essas situações. Eu, no meu Instagram, recebo muito solicitação de cerimoniais de fora. A Jaqueline foi uma delas. Ela é de Tamaraju. Eu recebi a Yara, que é de Governador Valadares. Eu recebi a Ellen, que é de São Paulo. Então, eu sempre recebo. Eu recebi a Alana, que é de Itabuna. E é engraçado que elas vêm e falam assim, nossa, Paty, que gostoso poder viver tudo isso com você. Como é diferente os bastidores. E, gente, é muito lindo o Instagram, mas os bastidores é a realidade. E eu sempre deixo muito aberto para quem quer conhecer e experimentar a experiência de viver um evento comigo. O meu Instagram lá, eu agendo, eu consigo conciliar e entra como estágio. Então, ela entrou em contato e falou que admirava o meu trabalho, que queria muito conhecer o bastidor no meu evento. Aí as pessoas dizem, você é louca, você está colocando uma concorrente para poder entrar no seu mercado? Claro que não. A gente tem mercado para todo mundo. Porque tem coisas que é muito de você, tem coisas que é muito da pessoa, é muito da personalidade. Então, eu nunca vi isso como um problema. E me sinto muito feliz de ter recebido todas elas, de ter tido o feedback das meninas e de ter acrescentado, porque hoje a Jaqueline se tornou referência no mercado dela lá. E ela me manda mensagens agradecendo o tempo todo. Paty, quanta coisa boa eu aprendi com você. A Yara veio de Governador Valadares, que é um mercado imenso de casamentos. E ela falou, Paty, eu não conseguia enxergar. Eu via seus casamentos perfeitos, mas eu não enxergava o que era de diferente. E eu chego aqui, eu vejo que você acompanha a iluminação, que você sabe como é o funcionamento de um gerador, que você sabe como é o posicionamento de um palco. Então, gente, não é só atribuir a função de eu sou assessora de eventos. Não. Você tem que também conhecer toda a parte técnica a gestão de cada um daqueles fornecedores que você contrata.
Imagina se o Exatamente. gerador deu um problema. Como é que eu vou saber o porquê que ele deu um problema? É Tem sobre que isso aí que eu quero conhecer. te perguntar. Eu quero te perguntar para a gente já está chegando já no nosso Finalzinho. tempo, no finalzinho, o papo está bem bacana, mas para fechar eu queria que você falasse uma eventualidade que tenha acontecido em algum evento que você fez, que você falou assim, nossa, será que eu vou dar conta de resolver isso? E no final deu tudo certo. E em seguida deixar uma mensagem para os nossos alunos de turismo, uma mensagem motivadora, né, para você que está nessa área, para quem deseja também ingressar nessa área de eventos. Tá. Vou falar bem resumidamente. Eu acho que o meu maior. Eu tive várias situações. Imagino. Já poderia escrever um livro, inclusive, viu? Mas vocês podem até depois acessar lá nos meus destaques da Patrícia Galvão Eventos. Desculpa, eu estou super rouca hoje. E eu estou aqui na Não, beira da tá praia com um ótimo. casal. Mas, enfim. Um dos casamentos que para mim foi um case de sucesso foi o Vitor e a Gabi. Gabi e Vitor. Acho que está isso lá no meu destaque. Foi um casamento que a gente sonhou por um ano e meio. E no dia do casamento, era um casamento numa falésia, aqui no Alto do Mucugê, casa particular dos pais do noivo, era um heliporto. E nós construímos toda uma estrutura, foi mais ou menos uma semana e meia de montagem de evento, e faltando mais ou menos dia 8 de dezembro, e faltando mais ou menos umas 4 horas antes do evento, nós tivemos um tufão que não estava previsto na meteorologia e ele invadiu a nossa tenda com ventos de mais de 70, 80 quilômetros por hora. Foi assustador. A minha equipe, não só a minha equipe, eu digo a equipe de uma forma geral, todo o meu staff se desestabilizou e eu me olhava naquele momento e dizia, opa, eu sou aqui a líder. Eu preciso retomar as minhas equipes e a gente precisa reconstruir isso aqui. Então, foi um evento, eu até me emociono, de verdade, gente. Quando eu lembro disso, para mim foi um case de sucesso, o casamento do Vitor e da Gabi, porque a gente reconstruiu uma festa que aconteceria às 16 horas, isso era mais ou menos 1h30 da tarde. Nossa, nesses vídeos pouquíssimo tempo. Vocês vão ver que eu estou mais ou menos 11h30 da manhã fazendo stories no destaque, falando que está um calor insuportável. Meu Deus, isso aqui é uma estufa. E mais ou menos umas 3 horas depois, esse vento entrou, invadiu a nossa tenda, quebrou todos os vidros, derrubou tudo de decoração. E nós tivemos que reconstruir a nossa festa em menos de 5 horas, 5, 6 horas de evento. Algo que foi construído há uma semana e meia. E assim, até você pensar qual é o plano B, C, D, para onde eu vou levar essa festa, o que eu vou fazer, e eu ter que correr com tudo isso. Então, assim, a minha equipe no dia eram 6 meninas, né? Ela se transformou em 16 meninas. Eu tive que redobrar a equipe, liguei para várias atendentes, a gente tem um cache, inclusive quem tiver interesse de trabalhar com a gente pode mandar o currículo, a gente sempre tem um cache para poder chamar pessoas para estagiar, para trabalhar nos eventos. E aí essas meninas vieram e deram todo o suporte de telemarketing, ligar para todos os convidados, informar que o casamento foi adiado para as 20, e aí confortar a noiva. Olha, foi muita loucura. Saber da decoração, quanto tempo eles tinham para reconstruir tudo. E lá no meu Instagram eu conto essa história de uma forma bem, bem bonita, para que não seja doloroso, traumático. A gente não quer essa imagem, porque o casamento foi incrível. Aconteceu às 20 e acabou às 9 da manhã. Então, vocês podem imaginar que foi lindo, né? Mas a gente não esperava tudo isso e para mim foi um case de sucesso. E o meu recado para essa turma que está aí nos assistindo é que tenham sempre em mente que tudo que a gente faz com muito amor e que a gente imprime dedicação, você vai ser sempre diferencial. Não coloque primeiras cifras na frente, não. Não que ganhar dinheiro não seja bom, tá, gente? Mas primeiro imprima amor naquilo que você faz. Tenha certeza de que é isso que você quer. Se o que você quer para sua vida é ser um turismólogo incrível, atuar na área de hotelaria ou vir para cá para a área de eventos, que é sensacional também, faça isso com dedicação, com amor e não faça pela metade. Porque hoje o ruim é o profissional incompleto ou aquele profissional que acha que sabe tudo. A gente está sempre para aprender e para se dedicar cada vez mais. Não existe nada melhor do que o nosso reconhecimento profissional
por aquilo que a gente faz muito, muito, muito bem. Então, se dediquem, entendeu? Se vocês amam e estão curtindo a faculdade que vocês estão fazendo, aproveita cada minutinho dos professores, tirem suas dúvidas, sabe? Se mergulhem mesmo, mergulhem nesse universo para vocês entrarem no mercado de uma forma preparada. Não adianta a gente saber mais ou menos, a gente tem que estar sempre ali, ó, procurando a informação correta e nem tentar também, viu, Deise, que eu vejo isso, às vezes o profissional que não sabe e fica engabelando, que a gente chama, né? Sim, Tentando dizer que sabe e não sabe nada. Não. Se não sabe, diga, olha, eu não sei, mas eu vou me informar para poder te passar o que é certo ou para fazer o melhor por você. Então, não caia nessas ciladas, nessas armadilhas da vida profissional, porque não vale a pena. Vale a pena a dedicação, planejamento e comprometimento. Eu queria, assim, muito agradecer você que está no meio do seu trabalho aí, né? Está acompanhando um casal e deixar uma mensagem, essa mensagem que a Patrícia acabou de deixar para a gente, eu reforçar que não tem como, né, a gente ser um profissional 100%, a gente tem que estar o tempo todo ali se capacitando, buscando conhecimento. Vocês viram aí que toda a história dela não começou já lá no alto, né? Começou lá aprendendo, buscando, estudando. E hoje a Patrícia é uma referência em eventos aqui na região. Eu fico muito lisonjeada, feliz de ter profissionais aqui na região que têm esse perfil de querer compartilhar esse conhecimento e multiplicar para que outros profissionais se capacitem também. Então, acho super bacana o seu projeto do Inova Experiência. Então, e eu deixo aqui meu agradecimento, um abraço para você, bom trabalho, que 2021 seja repleto de bons casamentos, Amém. bons eventos para Patrícia Galvão. E também agradecer a todos vocês que ficaram até agora com a gente, né, assistindo aí. E quem tiver alguma dúvida, vai lá no Instagram da Patrícia Galvão, fuça lá os destaques. Pode, né, mandar um direct, né, Patrícia? Eu sei que você é corrida, mas não, gente, sempre responde. E acredito que é isso. Turismo, eventos, a gente tem que ter essa empatia, essa troca de experiências e passar sempre o conhecimento adiante. Então, muito obrigada mesmo. E a UNEB está de braços abertos para receber você em breve em algum evento que a gente venha fazer, né? Presencial, né? Uma palestra presencial. Essa toda aí que está com a gente. Isso gente, mesmo, muito obrigada. Obrigada ao UNEB, obrigada, Deise. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. E é isso, não tem segredo, viu? O segredo é se dedicar, se empenhar e é isso. Entender que tudo logo vai passar e que a gente vai estar aí vivendo novas emoções, porque evento e turismo é viver emoção dia a dia, viu? Verdade, verdade. Um abraço. Beijo grande, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.